Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso quadro intitulado Pílula Penal, no nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Bom, no episódio de hoje do nosso quadro Pílula Penal, nós vamos tratar a respeito de uma circunstância que pode ser agravante ou qualificadora de alguns crimes, que é a denominada circunstância de envenenamento. Ou seja, o que constitui o envenenamento e por que ele agrava especialmente a pena de alguns delitos. Bom, o envenenamento, pessoal, para começar, é uma circunstância que diz respeito ao uso de alguma substância, seja vegetal, mineral ou animal, que cause um risco grave e sério de morte. Ou seja, a substância ela não só gera algum risco para a saúde, mas também gera um verdadeiro e autêntico risco e perigo de morte. Então, o envenenamento é aquela substância que pode ser letal. O uso de envenenamento constitui, então, o uso dessa substância, seja ela vegetal, animal ou mineral, capaz de causar a morte. O envenenamento ele aparece como circunstância agravante genérica na parte geral do nosso Código Penal brasileiro, no artigo 61, inciso 2º, a linha D. Ali na linha D nós temos vários meios insidiosos ou cruéis que podem ser empregados pelo autor em qualquer crime, certo? Já que se trata de uma agravante genérica da parte geral e que vão aumentar, né? Ou seja, agravar especialmente a pena. Então nós temos como exemplo de meios cruéis o uso de tortura, de asfixia, meios também que podem gerar perigo comum, como o emprego de fogo explosivo, ou seja, a causação de incêndio, e finalmente o meio insidioso. O meio insidioso, ele é exemplificado pelo legislador, ele se trata de uma cláusula de interpretação analógica, né? Não é propriamente uma analogia, já que se dão alguns exemplos de meios que podem ser empregados pelo autor do crime, mas não se trata de um rol taxativo, nem o fogo, o explosivo, o veneno, asfixia ou tortura são as únicas formas de se atuar de modo a agravar a pena quando se trata de meio de execução, mas nós temos que o meio insidioso, pessoal, é justamente o melhor exemplo, o envenenamento. Ou seja, o envenenamento, quando empregado em algum crime, como circunstância agravante, ele deve ser necessariamente subrepetício. O que isso quer dizer? Ele é empregado sem conhecimento da vítima, ou seja, a vítima é envenenada sem que ela saiba que vai ser envenenada. E isso é capaz de causar-lhe a morte, como nós dissemos, ou uma tentativa de homicídio ou um homicídio consumado. Bom, então se ele tem que ser subrepetício é justamente porque o melhor exemplo de meio insidioso é o envenenamento, meios que são empregados sem que a vítima tenha conhecimento. Caso a vítima saiba que está sendo envenenada e isso lhe é imposto contra a vontade, ou seja, ela é forçada, obrigada a ingerir o veneno, aí nós deslocamos a responsabilidade do autor para o emprego de meio cruel, que é igualmente um agravante, que também vai aumentar a pena, mas nós temos um outro meio, que é o meio cruel, ou seja, obrigar alguém a ingerir, inocular ou inalar algum tipo de substância venenosa, mas a pessoa sabendo o que está acontecendo, então nós temos o meio cruel, e se ela não sabe, nós temos o meio insidioso, cujo melhor exemplo é o envenenamento. O envenenamento ele aparece também como uma circunstância específica, qualificadora do homicídio. Então, o crime de homicídio, que está no artigo 121 do nosso Código Penal, ele pode ser qualificado ali no seu parágrafo 2º por algum meio de execução especialmente cruel. Isso está no inciso 3º do parágrafo 2º do homicídio qualificado, ok, pessoal? Então, nós temos novamente o meio cruel, que são asfixia, tortura como exemplos, o meio que gera perigo comum, fogo, explosivo, desabamento, e o meio insidioso, mas ele aparece também expressamente ali como uma cláusula de interpretação analógica. Não é analogia, já que o próprio legislador permite que o intérprete abarque mais meios que não aqueles estritamente citados pela legislação. Como exemplo de meio insidioso, novamente, o envenenamento. Então, o emprego de veneno é uma qualificadora específica do crime de homicídio. Aí nós não aplicamos o agravante da parte geral no 61.2d e aplicamos o homicídio qualificado pelo emprego de veneno. E no homicídio é bem frequente que esse emprego de veneno ele seja justamente capaz de causar a morte, como nós falamos. Por isso que ele é um meio especialmente qualificador do delito de homicídio, já que o veneno é uma substância capaz de causar a morte. E sempre insidiosa, como a gente falou, subrepetícia, sem que a vítima saiba. É importante saber que este veneno, esse conceito de veneno, ele é objetivo, ok, pessoal? Ou seja, é o veneno que para todos nós, de forma geral, ele gera o perigo de morte. Não só para algumas pessoas que não podem ingerir algumas substâncias, como por exemplo um diabético. A ingestão de glicose, de açúcar, pode causar a morte dessa pessoa, pode fazer ela entrar em choque, mas o açúcar não é um veneno para todos nós. Então, o emprego de veneno, ainda que como circunstância subrepetícia e capaz de causar a morte de uma vítima diabética, não vai constituir a qualificadora do envenenamento, já que não é uma substância que seja objetivamente, universalmente venenosa, o açúcar, certo?
É importante saber, então, que o veneno aparece como uma qualificadora, mas nem sempre ele vai significar que o homicídio é especialmente cruel, certo? Uma última análise que nós podemos fazer é que o veneno, em forma de medicamentos, né, de substâncias capazes de causar morte, pode aparecer também no chamado homicídio privilegiado. Ou seja, eu posso empregar esse meio capaz de envenenar e causar a morte da vítima sem que ela saiba, se se trata de uma vítima, por exemplo, em circunstâncias de eutanásia, que precisa de uma substância letal para causar-lhe a morte, no caso de haver algum tipo de petição de seus familiares, ou quando o médico, por vontade própria, resolve aliviar o sofrimento do paciente dessa forma, sem que ele saiba, não deixa de ser um envenenamento, é verdade, mas como a vítima encontra-se em sofrimento, ele vai ter direito também à diminuição de pena por atuar imbuído de um móvel humanitário. Ou seja, a gente vê que o veneno não é sempre algo ruim, ele pode ser empregado até no homicídio piedoso ou eutanásico, né? Mas nesse caso vai haver uma circunstância especialmente atenuadora da culpabilidade, que é a motivação humanitária ou piedosa. Por isso, a circunstância de envenenamento ela é tratada pela doutrina como uma circunstância que atua de forma objetiva sobre a magnitude do injusto, a gravidade do crime, mas não vai interferir diretamente sobre a culpabilidade do autor, que pode ser uma culpabilidade até nobre, né, até ligada a motivos nobres como o homicídio piedoso, mas não deixa de ter a qualificadora do envenenamento, já que o autor empregou esse meio insidioso, esse meio capaz de causar a morte de forma grave, que é o veneno. Certo? Bom, então, esse é o nosso quadro Pílula Penal de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tratou de envenenamento, uma circunstância especialmente importante no nosso Código Penal brasileiro. E voltamos proximamente com mais quadros do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada.